Paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Sejam bem-vindos ao seu canal Colônia Betel. Você que tem me acompanhado, que gosta de ouvir a palavra de Deus e tem acompanhado esse trabalho que Deus nos deu para fazer, que é unicamente pregar o Evangelho, nada mais que isso. Nosso interesse aqui na Colônia Betel é só pregar o Evangelho. Não há outro interesse a nós. Se não pregar o Evangelho, porque sabemos que os salvos, o seu prazer é anunciar as grandezas do nosso Deus, é a salvação do nosso Cristo. Quem é salvo em Cristo Jesus não quer ir para lá sozinho. Todos os salvos em Cristo Jesus têm isso. Não querem ir para o céu a sós. Quer sempre levar alguém com ele. Sempre desejando levar alguém em sua companhia para morar na glória eterna com ele. Então, por isso, prego o Evangelho. Eu só prego o Evangelho por conta disso e por amor a Cristo, pela sua palavra. Não tem interesses financeiros nenhum. Por quê? Porque o Evangelho não é para isso. Mas o povo do passado, os homens do passado eram todos milionários. Foi passado. Passou. A palavra já está dizendo. Passado. Então, no momento que nós vivemos, a igreja pode até ter alguma riqueza. Mas o exemplo de Cristo, o exemplo dos apóstolos de Cristo, não os que estão aí, do gospel. Os apóstolos de Cristo demonstravam isso. Interesse em riquezas não havia com eles. Posso ser rico? Claro que eu posso. Mas, como igreja, tanto faz ser rico como ser pobre. Para mim e para aquele que é salvo é a mesma coisa. Por quê? Porque foi Jesus que disse: não ajunteis tesouro na terra. Então estamos pregando o Evangelho e anunciando a salvação em Cristo Jesus, com um único objetivo: que você seja salvo, que você se arrependa, que você venha para o Evangelho, para Cristo te dar salvação. Não tem outra fonte de salvação, não tem outro caminho se não for a palavra, para que se achegue a Cristo. Cristo é o caminho que leva ao Pai, e a palavra é a única coisa que faz nos achegar a Cristo, pelo seu Espírito que nos convence dos erros, do pecado, do juízo e da justiça. Estamos falando sobre a dança na igreja. Não é só a dança, né? Essa coisa tão banal que está na igreja hoje, tão patética, tão chata, tão mundana, sem vida do Espírito, sem direção do Espírito, tudo carnalidade, lascívia. Todas as igrejas, com raríssimas exceções. É o que está acontecendo hoje. Mas essa não é a igreja de Cristo. Estamos provando isso. E uma das coisas muito polêmicas, muito chata e nojenta, que há dentro da igreja hoje, que o inimigo gosta disso, é a dança. Vamos ler aqui um texto da Palavra de Deus que está em Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo de número 3. Porque a dança na igreja, todos os dias dança na igreja, todos os dias dança na igreja. Por que isso? A Bíblia vai nos revelar. Nós vamos ver aqui. Aliás, já está revelando, não? Abram comigo aí Eclesiastes, capítulo de número 3. Vejam o versículo de número 1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de dançar e tempo de morrer. Ou melhor, desculpe. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Estou com tanta
é vontade de falar da dança que confunde até a palavra. Então, versículo 2 ele diz: há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo para tudo debaixo do céu. Então, para a igreja, há tempo para tudo. Israel não teve, o salmista declara, e o rei Davi, que é um dos grandes exemplos em dança, declara tudo dentro da Bíblia. Dança na igreja ou na congregação de Israel, havia tempo para isso. Quando Israel recebia uma bênção, vencia uma guerra, ou o profeta recebia uma resposta de Deus que transmitia a Israel, o povo festejava. Por isso Salomão está dizendo aqui que há tempo para todas essas coisas. Aí você diz para mim, as pessoas dizem hoje, eu danço porque Deus fez isso comigo. Se eu fosse dançar porque Deus faz as coisas comigo, eu dormia dançando. Deitava na cama dançando, levantava dançando. Todos os dias, todas as noites, Cristo faz milagre em minha vida. Só o fato de ver, falar, andar, comer, beber, levantar, sorrir, já é milagre. Tem tanta gente que não pode fazer isso. Eu entrava no coletivo dançando, eu entrava no trem, eu entrava no ônibus, eu entrava no metrô, dançando. Se eu fosse olhar para o que Cristo faz para mim, eu vivia assim, queridos. Porque todos os dias Deus me abençoa. E assim é para aqueles que servem a Deus. Então, os crentes, para trazer o mundo para a igreja, e o engano para a igreja, a carnalidade para a igreja, e dar lugar ao diabo na igreja, eles inventam tudo. Eles inventam isso. Mas Israel não dançou sem ter um motivo justo. E um momento ideal para isso. Uma hora propensa para isso. A dança é um perigo na igreja, em muitos sentidos. E você vai ver esse perigo hoje. Por isso o rei Salomão está dizendo aqui, há tempo para tudo debaixo do céu. Vejam comigo aí o perigo das danças na igreja. Vamos começar a ver aqui no capítulo de número 3 do livro do profeta Isaías. Isaías, abram aí, capítulo de número 3. Vejam os versos de número 15 para frente. Isaías 3, versículo 15. Que tendes vós que afligiram o meu povo e morrer as faces do pobre, diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor, visto que as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vai dançando, e fazendo retinir os ornamentos dos seus pés. Ele disse,
para Israel aqui. O que tendes, vós que afligiram meu povo, e moer a face do pobre? O povo de Israel, desapercebido de todos os perigos, e fazia o que eles achavam que deveria fazer em alguns momentos, sem a direção do profeta, sem o conselho dos líderes do profeta, eles faziam o que queriam. E quando isso acontecia, Deus punia. E aqui é lascívia dentro da congregação de Israel. Isso aqui é lascívia. As mulheres, por acaso, como é que andam as pastoras hoje? E as bispas? Qual é a forma delas se vestirem, de se produzir para ir para as câmaras, para ir para frente da tela, para fazer os seus programas de televisão, para ir para frente do púlpito, para subir no altar? Como é que elas se comportam? Que tipo de roupa elas estão usando? Hein, queridos? É isso que Jesus está falando aqui. E na hora de louvar, da música gospel, eu não tenho nada contra a música gospel, a música gospel é uma música bonita. Só que não é louvor. Só quero que você receba isso e deixe claro no teu coração e na tua mente. Música gospel não é louvor a Cristo, é música. Se eu pegar hoje aí os cantores seculares que tem por aí, que canta música, até música sertaneja hoje está dentro da igreja, sendo cantada como louvor a Cristo. Nada contra a música sertaneja. Mas hoje toca isso dentro da igreja como se fosse louvores. Quando eu falar de música, você vai ver. Aí ele diz aqui, como elas andam de pescoço erguido, está nem preocupada se é crente. Em outra tradução diz que ela vai cascavelando, que nem a cascavel quando quer dar o bote, para picar a sua vítima, sua presa, assim que ela sai. Assim está a mulher, as filhas de Sião. Ou seja, assim está a igreja hoje. Sião é a igreja. Israel hoje é a igreja, irmãos. Ponha isso no coração, na cabeça de vocês. Israel hoje é a igreja, não é a nação. E quando a nação de Israel dançava, era só eles. Não tinha ímpio no meio. Por isso, o perigo das danças na igreja. Eu vim de uma igreja batista que começou aquela gritaria louca. Era dentro da igreja que parecia mais cães uivando, gritando. E aqueles gritos terríveis na igreja, ali por volta de 1999, 2000 e pouco. Foi quando o líder me pôs para fora. Por quê? Porque eu não suportava a dança daquele jeito. E por que eu não suportava? Vou te falar de algumas coisas. A pessoa quando está dançando, a mulher quando está dançando, eu acho uma das artes mais belas do mundo é a dança. Isso aqui é um perigo, você vai ver o perigo que há na dança. Dentro da igreja, não fora da igreja. Fora da igreja é problema de quem quiser. Eu já te disse que já vi filmes que eu assisti no passado, de danças, que era a coisa mais maravilhosa. Achava lindo. Mas isso lá fora no mundo. Dentro da igreja é outra coisa. Uma certa vez eu estava lá nessa igreja e começou o líder da igreja, ou melhor, o levita, da igreja, eles começaram a cantar, a dançar e a gritar. E tinha uma moça sentada assim do meu lado, eu com os meus filhos, e a moça sentada assim do meu lado, moça muito até que bonita, corpo bem feito. Atrás dela tinha um rapaz, um moço, um bêbado, caindo. E quando começou aquelas danças, aquele bêbado começou a dançar e começou a se remexer, e ela começou a rebolar muito, queridos. O bêbado foi na cintura dela e disse, aqui é o meu lugar, e começou, ela deu um pulo para frente. Falei, vai, dança. Não é isso que você gosta dentro da igreja? Dança, tá aí. Dança com o bêbado agora. Irmão, olha o perigo da dança na igreja.
Eu vi de tudo na igreja lá, nessa igreja. E um certo dia eu estava lá e ele começou a dançar e o líder da igreja, o louvor, colocava os jovens para gritar no meu ouvido, para fazer barulho, para me incomodar, eu, a minha esposa, meus filhos. E eu tenho um filho especial. Ele tem o autismo de grau 2. Ele era pequenininho, de 8 anos, naquela época eu não sabia o que fazia, 7 anos. E quando fazia aquele barulho, ele se agitava, começava a pular e se colocava os jovens para provocar. Aí um dos obreiros vinha com as bolinhas de papel assim, ó, fazia aquelas bolinhas e dizia: toma, dá para o seu filho jogar, que ele é doidinho, assim ele dança, se ele pula. Passei por tudo isso na igreja. Comentei até com algumas pessoas: por que você não processa? Eu falei: eu vou processar esse bando de louco, de besta. São doentes espiritualmente falando. Não tem nada de graça do Espírito, não tem graça nenhuma do Espírito. Eu vou perder tempo com essa gente? Para que isso? Eu não. Fiquei ali, fui aguentando. Até que um dia o líder da igreja, o dono da igreja, disse para mim assim: não quer dançar não? Você quer ser mais santo que os outros? Se não quiser, procura outra igreja. Aí eu fui obrigado a sair, né? Não teve como ficar mais lá dentro. Tem mais clima, né? Vai procurar outra igreja para você. Aqui todo mundo tem que dançar. Quem não dançar aqui vai dançar no inferno. Era o que dizia um dos ministros do louvor. Ridículo, ridículo, ridículo. Nada de espírito, nada de espírito. Que é pior que hoje você passa na igreja, está tudo despedaçado. Tem mais nenhum lá dentro, tudo despedaçado. Tudo cada um para o seu lado, todos cada um para o seu lado. Tem mais nenhum lá dentro. Uma vergonha. Por isso o perigo da dança na igreja. Chorei muito, sofri muito, porque gostava muito da igreja. O líder nem para ter coragem, caráter, para dizer, para ir lá e falar: por que tu fez isso? Eu, como obreiro, que fazia na igreja o que Deus me chamou para fazer. E provas, e provas, e provas, e provas de ministérios novos que lá tem até hoje, que Deus me usou para abrir as portas. Mas ele covarde. O líder da igreja com o segundo, 2 covardes que não tiveram coragem de fazer isso. Mundanos, que queriam o mundo e achou o mundo, está lá dentro. Por isso, o perigo das danças na igreja. É para se dançar na igreja? Carnais, sim. Mundanos, sim. Irreverentes, sim. Inconsequentes, sim. Desobedientes, sim. Servos, não. Servos, respeito. Se a igreja tivesse de porta fechada e lá dentro só crentes, aí sim, uma bênção que recebeu, grande, mas uma bênção maravilhosa que dentro da igreja todo mundo se maravilhou, aí sim, danças. Poderia até dançar se o Espírito concedesse a graça. Como o Espírito está sujeito ao profeta, então nós temos que reverenciar o Espírito. E por que eu não fiz nada? Porque não tinha Espírito na vida deles. Carne, nada mais. Então, isso aqui, Isaías está provando o perigo das danças. Agora, eles usam alguns versículos para confundir as pessoas. Vejam um deles aqui, ó. Mateus, também Lucas, mas vamos aqui para Mateus 11. Veja o que diz a Bíblia aqui. Mateus 11. É Jesus falando aqui. Ele diz no versículo de número 14. E se quiseres dar crédito, ele e o Elias, que havia de vir. Ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. A pergunta aqui sobre João Batista. Quem era João Batista? Quem era Jesus? E aqui eles questionando
João Batista, nós estamos esperando mais 2 pessoas, estamos esperando o João Batista, o Elias. Jesus está dizendo para eles aqui, se vocês quiserem dar créditos, dê crédito a João Batista, ele é o Elias que queria que viria. Então, até hoje tem gente na igreja esperando Elias, esperando João Batista, 2 testemunhas lá de Apocalipse, falaremos sobre isso no futuro, totalmente ultrapassados, atrasados na caminhada. Assim está a igreja hoje, seus líderes, seus pregadores, e Cristo já se aproximando das portas aí, faltando pouco tempo, algumas coisas para se cumprir, para que ele volte, e a igreja nessa coisa patética aí, cega, sem direção. Aí ele diz aqui, ó, quem tem ouvido, ouça, para ouvir, ouça, mas com quem compararei esta geração? É semelhante a meninos que se assentam nas praças e gritam aos seus companheiros: tocamos-vos flautas e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Pois veio João não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas ações. Então vejam aqui Jesus dizendo, então vocês é tão nécio no entendimento, tão parado no entendimento, e aqueles usam isso para dizer, olha, vocês têm que dançar, porque Jesus está clamando aqui, o povo não dança, ele faz isso, faz aquilo, da igreja não quer dançar. É o que eles usavam para fazer as pessoas dançarem naquela igreja. Só que isso aqui, meu querido, não tem nada a ver com dança. Isso aqui significa rebeldia, desobediência, transgressão da lei, irreverência. O que significa isso aqui? Cegueira espiritual. É o que está na igreja hoje, a dança é cegueira espiritual. Jesus está dizendo aqui para eles, vocês não têm o que fazer? Porque se eu fizer milagre, prodígio e maravilha, vocês dizem que eu tenho demônio. Se João Batista vem pregando o evangelho e falando a verdade, você está dizendo quem é João Batista? O endemoniado? Quem vocês acham que era João Batista? Olha aí a cegueira de vocês. Tanto faz eu cantar louvores, tanto faz eu dançar, tanto faz eu fazer milagre, tanto faz João Batista trazer lamentações e aplicar para vocês o sofrimento. Vocês não mudam nada. Vocês estão acostumados a essa mesmice aí, ó. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. E não convidando a dançar, e nem obrigando ninguém a dançar. Tem nada disso, queridos. E aí vocês pecam muito mais, viu, gospel? Usando isso aqui, para fazer o povo fazer o que vocês querem, vocês se encher de dinheiro, ilicitamente no que diz respeito à vida espiritual, humanamente falando tudo bem, mas espiritual, ilicitamente. Por isso hoje vocês estão um matando o outro aí, ó. O irmão querendo matar a irmã querendo matar o irmão, e essa guerra toda, por causa do poder, a grana que vocês adquiriram assim, fazendo, na vida das pessoas dentro da igreja. Como dá interesse para o pastor e para o apóstolo, e para o bispo e o missionário, ele acata. Mas para mim, que não tem interesse nisso, a não ser o evangelho de verdade ao céu, te digo isso, se tu não te converter e trazer o povo para cá, tu vai morar, tu vai ser torrado no fogo, viu? Gospel nojento. Então aqui Jesus está dizendo assim, lamentação, o capítulo de número Mateus 14, para você ver os perigos da dança na igreja. Mateus 14, abram comigo aí, por favor. O versículo de número
1. Por aquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse a seus servos: Este é João Batista, ressurgiu dos mortos, e por isso nele operam estes poderes miraculosos. Herodes havia mandado prender a João e o fizera acorrentar e lançar no cárcere, por causa de Herodia, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhes dissera: Não te é lícito possuí-la. Queriam matá-lo, mas temiam o povo, porque o tinha com profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos os e agradou tanto a Herodes que esse prometeu com juramento dar-lhes tudo o que pedisse. O versículo número 8. Então ela, instruída por sua mãe, disse: Dá-me aqui numa bandeja a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhes desse. E mandou degolar João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e a sepultaram. Depois foram anunciá-lo a Jesus. Você quer mais perigo? Era festa. João Batista já tinha sido preso por falar a verdade. Dizia para Herodes: Você está com a mulher do teu irmão, a mulher de Filipe? Herodes: Não é lícito. Ô rapaz, para com isso. Herodia não gostava, ela estava com o rei, e muito menos o Herodes. A única forma de calar João Batista é pôr no cárcere, na cadeia, prender o João Batista. O que aconteceu? Aniversário de Herodes, casamento, ou melhor, data de festejar o seu nascimento. E aí, as danças. E lá a filha de Herodias dançou, bailou, como diz Isaías, cascavelou, requebrou, molejos na cintura, corpo bonito, bailava lindamente, que o rei não aguentou. Sua enteada era um fenômeno na frente dele. O que ele fez? Gostei do que você fez. Que dança linda, não? Em outras palavras, como você é linda, né, menina? O rei já estava de olho na moça, com certeza. Sei lá, eu, né? Pelo que dá a entender aqui. Mas era a mãe dela que era a mulher do rei. Então, o que o rei faz? Tendo como agradar, diz para ela: que você me pedir essa noite por essa dança, eu vou te dar. Mas só uma dança, querido. Veja o perigo das danças na igreja. Veja o perigo da dança na igreja. Isso aqui é a história de um rei, amigo. Isso aqui é a história de um rei, apóstolo. Isso aqui é a história de um rei, profeta. Isso aqui é a história de um rei,
ministro, gospe, quem quer que seja, para vocês fazerem isso na igreja. Isso aqui foi a história de um rei com um profeta e do Senhor o profeta. Vocês estão brincando de igreja? É isso que vocês fazem hoje. Tudo leva dinheiro e dá dinheiro. Está fazendo igual Herodes aqui, ó. É isso que vocês fazem da igreja. Herodes. Aí, o que ele fala? Te darei tudo o que quiser, ter metade do meu reino. A mulher dele, inflamada pelo Satanás, contra o profeta. Porque o profeta dizia a verdade. Hoje ninguém quer ouvir a verdade, querido. Estou aqui pregando a verdade, você não quer ouvir meu vídeo de jeito nenhum. Você abre os vídeos, entra no YouTube, quando aparece o vídeo, não, é muito longo, não dá certo, esse camarada fala coisa que não dá para ouvir. Você para. Se eu estivesse contando piada e dissesse para você, vamos dançar e vamos passar a mão nas irmãs lá na igreja dançando, que não tem problema, você aceitava. Que é o que acontece muito na igreja hoje. Vê a irmãzinha de sair apertadinha, né? De calça colando com aquilo, chega a estar tinindo. E os irmãos, e os homens com as calças, chega a estar tinindo que os negócios, as partes íntimas deles, chega a estar estourando para fora. Que vergonha, que lixo ruim dentro da igreja, hein? Lixo, mundanismo, vergonha, prostituição, lascívia. É isso que está dentro da igreja. Na dança. Em tudo, né? É o que vocês colocam na igreja hoje. Herodes, quando viu a moça aqui, que coisa mais linda, hein? A moça deveria ser muito bonita também, né? O pobre do rei ficou parecendo aqueles bode velho, né? Chega de baixar a cabeça assim, né? Chega de babar. Por causa da moça dançando. É como você, né, apóstolo? Você, né, pastor? O carnaval dentro da igreja, né? Seu mundano nojento. Ai, Cristo vai te pegar, viu? Pode preparar. Aí ele diz aqui, te darei até metade do meu reino. Demais essa dança, fenômeno, encantador. A moça, ouvindo aquilo, foi até a mãe dela e perguntou, mãe, o que eu peço para o rei? Herodina, inflamada por Satanás, pede a cabeça de João Batista. O quê? A cabeça do profeta? É. Fala para ele trazer para mim a cabeça de João Batista aqui numa bandeja. Eu não quero esse profeta mais falando para eu não ficar com o rei. Eu não quero ele mais me atrapalhando, dizendo que eu estou em prostituição. Está brincando, irmão, com a igreja? Você está brincando de ser profeta? Você está brincando de ser pastor? Você está brincando de profecia, dentro da igreja? Hein? Seus babacas. Vocês verão o que Deus vai fazer futuramente. Só espera. Só aguarda. Tá achando que vai ficar assim mesmo? Faz tudo o que quer e fica por isso mesmo. Visualizações nas redes sociais, é isso, é aquilo que vocês querem. Só interessa isso, né? E o que faz contra a obra de Deus, contra a palavra, contra a igreja, não custa nada, né? Vai ficar de graça. O rei abriu a boca precipitadamente, sem saber o que estava fazendo, encantado, como vocês, encantados com isso, fala o que quer e faz o que quer, aguarda. O que custou o rei aí? Disse que ele não queria, né? Que ele não quis, se assustou. A menina voltou e falou para o rei, eu quero a cabeça de João Batista aqui numa travessa, numa bandeja, em um prato. O quê? É isso que eu quero, a cabeça de João Batista. Você não prometeu que me dá metade, até metade do reino? Eu não quero o seu reino. Eu quero o que me agrada. O que me agrada é a cabeça de João Batista. Pega para mim. Era para a mãe dela. E o rei, entristecido, vai e manda degolar João Batista. Corta o pescoço.
traz a cabeça na bandeja, está achando que dança na igreja é brincadeira, é só chegar e dançar, gritar, gritar, está achando isso? Quem não quer dançar vai embora, é assim, né, pastor? Tem preço para pagar, queridos, não vai ser de graça. Está achando que a igreja é lugar disso? O apóstolo Paulo recomenda a carta aos Filipenses: tire as gritarias do meio de vocês, se controlem. Vocês estão trabalhando para Deus, estão buscando ímpios para vir para o evangelho, para a salvação. Então dê testemunho de cristão, de quem é sábio, aproveita bem as oportunidades. Para de ir com isso dentro da igreja, essa carnalidade, esse mundanismo. Sejam sinceros e fiéis. E traz os ímpios, veja em vocês um bom testemunho com palavras temperadas com sal, para que todos sintam o bom prazer de Cristo, o bom gosto do evangelho. Isso é a igreja. Olha a dança aí, ó, dentro da igreja que causou João Batista. Jesus fazia tantos milagres. Quando recebe o recado, disse: degolar João Batista. Ele vai para a rua, para as praças, pregar o evangelho. Né, apóstolo? E você? Vai para onde? Para a marcha com os políticos, né, apóstolo? Seus babacas, bando de bobões, de sábio, tornaram-se loucos, ricos, como diz Apocalipse, e pobres, cegos e miseráveis, que é o que vocês são, de acordo com a palavra de Deus. E joga e traz essas imundícies dentro da igreja. Vai pagar preço ainda antes de sair desse mundo. Aguarde. E aí, quando João, os discípulos, vai levar o resultado para Jesus, no versículo 12, então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram anunciá-lo a Jesus. Os discípulos de João pegaram o corpo de João Batista, levaram e sepultaram e foram falar para Jesus. Quando Jesus ficou sabendo que João Batista tinha sido degolado, ele foi pregar o evangelho em todo canto. Os milagres eram tanto que o próprio Herodes dizia: mas será que não é João Batista que eu mandei degolar? Será que ressuscitou? Não era. Era Jesus. É esse Jesus que vai te pegar. Vigia, porque dentro da igreja não é lugar para isso. Há tempo para tudo. Como diz Jeremias 31. Jeremias, capítulo de número 31, você lê aí, quando ele diz assim no versículo 3: dançar, nós veremos, e dançaremos, e glorificaremos o nosso Cristo, quando ele voltar e nos levar para a glória eterna. Amém? Quer ser essa igreja? Então, fuja disso. A dança é um perigo dentro da igreja. Amém? Ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor tão grande para conosco. Nós lamentamos, Jesus, que dentro da tua igreja tem tudo isso. A dança é muito bonita, Senhor, e é bom dançar. Tu sabe que gosto de dançar, mas há tempo para tudo. Há tempo para tudo nessa terra, debaixo do céu. E a tua igreja, Senhor, é um lugar de testemunho de vida, é um lugar de acolher os perdidos, cansados, os oprimidos. Nem todos têm entendimento, nem todos compreendem. São poucos os que podem compreender, os que compreendem quando entram na igreja e que vê o agir daqueles que estão dentro da igreja na presença do Senhor. Como aqueles meninos que não sabiam o que era lamentação, não sabiam o que era cantar, não sabiam o que era dançar, não sabia nada que o Senhor fala na tua palavra.
Nós não podemos ser como meninos inconstantes, levado por qualquer vento de doutrina, como o Senhor está dizendo ali para aquele povo. Queremos ser prudentes, sábios e vigilantes e compreender a Tua palavra. Usa as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. E que o Teu povo possa entender dentro da igreja. Não, é certo, com tempo determinado. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa a nossa nação, sara a nossa terra e dá-nos sabedoria a cada dia para pregar a Tua palavra. Abençoa a juventude da nossa nação. Abençoa as nossas, oh meu Deus e meu Pai, crianças, tem misericórdia deles, nossos velhos tão castigados, tão humilhados pelos políticos, Pai, principalmente os aposentados. Que o sonho dos políticos é que morra todos, não. Pai, nos ajuda a vencer, nos ajuda a vencer tudo aquilo que está contrário à Tua verdade, para aplicar a verdade, para que o povo saiba que só Tu és Deus. Abençoa os meus irmãos que estão me acompanhando, aqueles que estão inscritos no canal. Abençoa, Pai. Salva que está no leito de dor nessa hora. Abençoa, oh meu Deus e meu Pai, o médico, os que estão com ele nos hospitais. Ajuda, usa, Pai. Tenha misericórdia dos que estão nos vícios, Pai, na Cracolândia, em todos os lugares. Os que estão em casa de recuperação, Pai, já sem esperança. Abençoa, meu Deus, e tenha misericórdia. Abençoa aquele irmão sincero que está na Tua presença. Usa ele em Tuas mãos, para que Tu possas ser glorificado. Obrigado, Deus, por tudo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, irmão. Até o nosso próximo vídeo.